minutos. Nossa conversa a partir de agora é com a secretária estadual de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Poliana Dutra, que disputou o Senado. Foi a ela que eu me referi no nosso Clau Lendário, que ela por pouco ia sendo colega de Mara Gabrilli, aniversariante de hoje no Senado. Secretária, bom dia, bem-vinda à Band News FM, satisfação recebê-la. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, Cacá, Cláudia Carvalho, e um bom dia especial para a nossa Paraíba. Dá para dizer que as suas ações na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado seriam uma amostra do que seria o mandato de Poliana lá no Senado? Com certeza, certamente o espaço que eu ocupo hoje é um espaço que dialoga com a base, com as pessoas vulneráveis, mas com mulheres, com pessoas da vida real. Eu sempre trazia as pautas da vida comum das pessoas que queriam trazer essas pautas à política e precisava de um portador. Certamente eu lutei para que esse mandato fosse a vez e a voz desse povo da Paraíba, que a gente não conhece o sobrenome, mas faz a nossa Paraíba acontecer. E a pasta que eu estou hoje dialoga exatamente com a rotina da vida real. Então, dialoga com Bolsa Família, dialoga com mulheres vulneráveis, dialoga com a primeira infância, com o idoso, com as crianças, nesse momento, que cumprem medidas socioeducativas. Enfim, são pautas da vida cotidiana do povo da Paraíba. Cláudia Carvalho. Antes de a gente entrar na pauta específica da secretaria, já tem um monte de gente aqui perguntando se Poliana Dutra é candidata nas eleições de 2024 e alguns membros do seu partido chegaram a sugerir seu nome para disputar a prefeitura de João Pessoa, embora, né, o partido tenha uma aliança com Cícero Lucena. Então, minha pergunta é, qual é a sua opinião sobre essa composição com Cícero e se o seu nome está colocado para a disputa municipal do ano que vem? Cláudia, fizemos uma construção e uma caminhada bem bonita na campanha do Senado. Nós andamos os 4 cantos da Paraíba levando uma mensagem interessante a esse estado. Como eu falei há pouco, né, levando uma mensagem da vida real das pessoas, do preço dos alimentos que estavam alto, de mais oportunidade, de empregabilidade, da relação das energias renováveis, da água, da transposição do Rio São Francisco, que chega. Então, certamente, essa inclusão social que eu preguei tanto na minha fala, ela contribuiu para que as pessoas olhassem para mim e dissessem, ela me representa, né? A minha presença na chapa foi a presença de uma mulher, mas não era qualquer mulher, era uma mulher que mostrou o conteúdo da nossa Paraíba e que fez esses laços, né, de pessoas que queriam fazer essa interlocução na política. E aqui em João Pessoa eu fui muito bem acolhida, muito bem aceita. Eu fui a segunda deputada, a segunda senadora. O primeiro lugar ficou o pastor, que o pastor é daqui de João Pessoa, teve um trabalho importante nas igrejas evangélicas. E aí eu chego nessa caravana, dialogando com João Pessoa, que é uma cidade que não tem dono. João Pessoa é uma cidade que tem muita liberdade de voto. E certamente João Pessoa viu a minha mensagem e votou, né? Eu tive quase 90 mil votos aqui em João Pessoa. Fui muito bem recebida em cada comunidade que eu andava, em cada lugar que eu andava, tinha um feedback importante, positivo com as pessoas. Aquilo que eu falava, eu sentia reciprocidade. Mas uma disputa de uma cidade como João Pessoa não pode ser uma disputa de um membro só. Tem que ser um projeto de partido, tem que ser uma construção, inclusive em comunhão com os partidos da base do campo progressista. Então, inicialmente, o PSB ele cogitou alguns nomes para fazer o debate, para fazer o apelo a João Pessoa do campo progressista, onde a gente tinha Lula como nosso presidente, que foi eleito em João Pessoa e que precisava dessa interlocução mais ligada ao presidente da República e às políticas públicas do governo do Estado também. Mas o nosso partido entendeu que essa discussão para a disputa não seria agora, e o próprio João Azevedo, que é o governador, que é a liderança maior, que é quem conduz esse processo também dentro do partido, entendeu que esse não era o momento. E então a senhora segue essa orientação partidária de apoio a Cícero Lucena? O partido não cravou ainda esse apoio, mas a condução maior que é de João tem a sua posição no partido. No partido ele é membro, como eu sou membro do partido. No partido a gente tem a possibilidade de divergir também, mas João Azevedo entende que é melhor caminhar com Cícero. O partido não cravou isso ainda, mas existe essa discussão dentro do partido em relação a isso. Secretária, vamos falar agora sobre as ações da secretaria, que é, enfim, bastante ampla, tem muita capilaridade, muitos programas sendo tocados simultaneamente. Recentemente, o governador sancionou uma lei que garante prioridade a mães solo paraibanas junto aos programas sociais do governo do Estado. Como é que essa lei vai ser ou já está sendo posta em prática?
Essa lei é bem interessante. Na verdade, a gente prioriza a preferência no acesso das mães solo com filhos de menor, para que elas possam ter prioridade no ato da inscrição dos programas sociais do governo do estado. No governo federal já existe isso, Bolsa Família, que é o maior programa social desse país, já existe essa preferência, né, de mulheres. O Bolsa Família, a maioria dos cartões tem lá a titularidade feminina de mulher, mas dentro dessa titularidade feminina, a prioridade será as mulheres que têm filhos pequenos e são mães solo. Só para você ter uma ideia, olha como isso é importante e tem também desdobramentos. No Brasil, 15% dos lares, olha que 15% não é um número pequeno, são chefiados por mulheres. E desses 15% representa mais ou menos 12 milhões de mulheres. Dessas 12 milhões de mulheres que chefiam esses lares, 64% vivem numa condição de vulnerabilidade social. Então, o que é que a gente entende nisso? Não basta só a transferência de renda, o nome ser no cartão do Bolsa Família, da conta bancária ser mulher, mas é necessário que, além desse acesso financeiro, tenha acesso também a outros direitos, a moradia, direitos à prioridade no Opera Paraíba, que são programas estaduais, as ações que o governo do estado coloca, a oferta desses programas, que a mãe solo, que ela é a única que traz recurso para dentro do lar, possa também ter acesso a esses direitos, porque não é só renda financeira, mas a autonomia, empoderamento e o acesso ao direito que vai fazer com que ela quebre aquela condição de vulnerabilidade social, quebre ciclos de pobreza. Quando a gente fala de vulnerabilidade social, talvez seja o problema mais aflitivo, é a fome. Né? Como é que a Secretaria e o Governo do Estado têm implementado, quais são as políticas públicas para diminuir a agonia de quem passa fome? São várias ações, né? Na verdade, a fome, a pobreza, a exclusão social dialogam e as pessoas têm desníveis sociais diferentes. Às vezes você é pobre porque você só tem uma única renda, o Bolsa Família, paga o aluguel, paga a água, paga a luz e ficou na miséria, porque você não tem acesso a ter pelo menos uma autonomia financeira em casa. E isso limita a sua condição. Às vezes você é pobre porque você não tem uma qualificação profissional, não consegue acessar o mercado de trabalho. Às vezes o que limita, o que amarra essa pobreza nas famílias, a gente entende que são diferentes essas amarras. A gente encontrou casos de famílias que o esposo trabalhava, o homem da casa, e a mulher era pobre porque cuidava de um idoso e não conseguia ter acesso ao mercado de trabalho. Então é necessário tirar essas amarras, entender o que é que está amarrando essa pobreza e a gente montar uma proposta de trabalho, um plano de trabalho de acordo com cada condição de pobreza. Mas o que é que a gente entende de forma generalista e tem ofertado a Paraíba para que chegue a Paraíba toda? Tem um programa bem importante no estado, que é um programa de segurança alimentar e nutricional, que é a oferta de um prato de comida, que é o programa Tá na Mesa, que tem em 147 cidades, a rede de restaurantes populares também, que existem em 10 cidades, o programa Prato Cheio, que é a oferta imediata, o alívio imediato de quem está com fome naquele momento, da forma aguda. Mas isso não vai mudar a condição financeira de ninguém. Não basta só a oferta do alimento, não basta só a transferência de renda. A gente viu isso que no governo Bolsonaro, ele aumentou a transferência de renda, quando ele fez o Auxílio Brasil, e o povo empobreceu. Como é que você dá mais dinheiro e o povo está mais pobre em relação a isso? Então, essa focalização perfeita dos programas sociais é que a gente está tentando direcionar para que as famílias tenham alívio imediato e consigam realmente desenvolver sua autonomia. Aí tem essa rede de segurança alimentar, tem o programa do leite da Paraíba, tem a compra direta, né, o PAA, que você compra os produtos na agricultura familiar. A gente está lançando agora, vamos comprar em torno de 5 milhões no campo, que é muito pouco para Paraíba. 5 milhões, cada agricultor recebendo 15 mil durante o ano, só dá mais ou menos 300 e poucas famílias. É muito pouco, o governo federal vai dobrar, no mínimo dobrar esse recurso, fixa o homem no campo, dá uma atividade a ele no campo, ele tem certeza que o que produz vai vender, e em contrapartida na cidade a gente atende a quem está numa situação de vulnerabilidade social. Tudo isso são programas que dão alívio apenas. Agora, entender que esse acesso à moradia, que esse acesso à educação, que esse acesso à saúde traz também inclusão produtiva. Entender as vocações das regiões para você dialogar e estimular essas famílias a ter acesso ao mercado de trabalho. Agora, secretária, dentro dessas ações universalizar habitação, educação, já que não são pautas diretas da sua secretaria, porque existem secretarias para isso,
Mas como conversar e como oferecer isso na prática, ou ampliar essa oferta que já existe na prática, secretária? Nós estamos fazendo um estudo na Paraíba nesse momento. Há 30 dias atrás, nós lançamos um programa chamado Busca Ativa, que é o novo perfil da pobreza que se encontra nesse momento. Precisamos entender de como é que as pessoas vivem para poder você lançar o programa de acordo com a realidade atual das pessoas. A Paraíba ela perdeu renda per capita em todas as suas regiões. De 2004 a 2023, a população empobreceu da Paraíba. Então, antigamente nós tínhamos o fenômeno dos novos ricos, hoje a gente tem o fenômeno dos novos pobres. Dos novos pobres. E aí você pergunta, está onde essa população? Está na rua, está na periferia, está aqui em João Pessoa, que aumentou 100 mil habitantes, inchou a periferia também. E essas pessoas que estão lá nesse momento, elas não estão tendo acesso aos programas sociais e nem à cidadania. Então, a gente lançou esse programa Busca Ativa, vai dar um prazo aí de uns 3, 4 meses, para que toda a equipe da prefeitura, do governo do estado, vá buscar essas pessoas. Não espere que o cidadão venha ao estado. O estado vai ao cidadão, entendendo que não pode ficar de fora quilombolas, comunidades ribeirinhas, ciganos, povos tradicionais. Essas pessoas precisam estar no Cade Único, que a partir dali é um instrumento de planejamento e direcionamento das ações. Nós estamos pactuando no Nordeste através do consórcio, políticas públicas identitárias. O Ceará tem um ativo muito importante na primeira infância, que é quem gera consequências para a vida inteira, até das delinquências. Uhum. Então, o Ceará ele mapeou, fez um estudo de 0 a 6 anos e entendeu que a pobreza precisa, nesse momento, desse olhar, com a oferta à creche, mas a oferta também a alimento e a renda nessas famílias, para dar a essas crianças uma condição mais digna de superação de pobreza. E a gente foi para lá, o consórcio foi para lá, para que a gente pudesse lançar um pacto contra a fome, mas direcionado também à primeira infância. Certamente a Paraíba, acho que de dezembro a janeiro, vai lançar um programa chamado Paraíba Mais Nutrição, que é a oferta de alimentos da agricultura familiar a crianças que estão nesse momento em subnutrição aguda. Aquelas crianças que estão na filinha da morte, baixo peso, baixa altura e que precisam nesse momento da atenção do poder público. Nós vamos lançar também na Paraíba um programa bem bonito. Lançamos já fatiado, mas vamos lançar de forma com mais concretude, que é um programa chamado Aprender a Empreender. Uma parte para o Bolsa Família, entendendo que as famílias de 18 a 64 anos, elas estão na idade ativa de trabalho, mas não estão conseguindo acessar o mercado de trabalho. Por quê? Porque o mercado está exigindo qualificação na parte de informática, porque o mercado está exigindo um mínimo de qualificação que a população do Bolsa Família não tem. Então, para esse público, a gente fez uma interlocução com a iniciativa privada. O governo lança um refis também para a iniciativa privada. Quem aderir a esse programa, quem no seu bojo da empregabilidade empregar pessoas do Cade Único do Bolsa Família, certamente terá acesso a esse refis na parte tributária. E aí a gente vai trocar o Bolsa Família por uma carteira de trabalho. E você vai perder o Bolsa Família? Não. Durante 2 anos você vai ter a segurança que vai ficar com o Bolsa Família e com a sua carteira de trabalho. E aí depois de 2 anos você vai definir se quer continuar com sua carteira de trabalho ou se você quer voltar pelaquela condição de Bolsa Família. Isso era um grande problema, porque dava uma margem a uma grande irregularidade, né? Uma baita de uma irregularidade. Tem esse viés da empregabilidade na iniciativa privada com acesso aos direitos, que é a carteira de trabalho, mas tem pessoas que não querem carteira de trabalho, que são empreendedoras, que tem um espetinho em casa, que tem uma maquinazinha de assar galeto, que tem um salãozinho, que tem uma filha que se formou em odontologia, não tem dinheiro para montar um consultório, que tem um formado também em direito, que não tem um dinheiro de montar o escritório. Para essas pessoas que querem empreender, está sendo aberto um fundo garantidor do governo federal, onde cada pessoa vai ser lançado um plano de trabalho. Nós vamos identificar esses pequenos empreendedores no Cade Único do Bolsa Família e vamos ofertar de 20 a 35 mil reais, montando um plano de trabalho para que ele possa ser impulsionado na vida dele economicamente. Então, são 2 viés. Um que quer a carteira de trabalho e um que quer empreender. Contanto que o foco maior seja a empregabilidade. O maior programa social desse país é o emprego. Não existe sucesso de programa se você não der autonomia às pessoas. É a melhor forma de distribuição de renda nesse país, você não dúvida. pode perpetuar ações que não mudem a vida das pessoas. Você não pode aumentar o dinheiro e as pessoas continuarem pobres, né? Então, entender tudo isso, esse perfil da pobreza, é um momento que a gente está, nesse momento, o Brasil todo está
nesse estudo, foi feito, eu li um trabalho recentemente, bem interessante, que foi a nova cara da pobreza. Se você pegar a pobreza de 10 anos atrás, 54% das pessoas mais pobres desse país, elas trabalhavam. Em torno de 40% dessas 54 trabalhavam. Qual era a preocupação naquele momento? Era o trabalho insalubre, trabalhava longas jornadas de trabalho, ganhava pouco. Tinha problema de saúde também, porque o trabalho gerava consequência na saúde. Então, a preocupação há 10 anos atrás eram as condições insalubres do trabalho. E hoje? 10 anos depois, essa população baixou de 40% a 4%. Caramba. Não trabalham. Então, os mais pobres estão fora completamente do mercado de trabalho. Estão nas ruas, estão nos bolsões das periferias. E a que se deve essa mudança, secretária? São vários fatores. A globalização também, que exige uma qualificação melhor do trabalho. O mundo que se relaciona com o mercado internacional. Então, as empresas colocam robô, também desemprega e também exige também pessoas mais qualificadas. Essa qualificação, essa tendência também ao mundo da informática faz com que os mais pobres não consigam acessar esse emprego. Eu fui aqui na fábrica uma montadora, a Jeep é uma montadora no Sim. Pernambuco, mas aqui na Paraíba tem uma fábrica há 3 anos que fabrica painéis para o carro Toro e o Compass. E eu fui lá para fazer essa relação da empregabilidade no Bolsa Família. Eu vim aqui para a gente entender que é importante a empresa ter esse caráter social, dentro do seu rol aí de empregabilidade, qual o perfil que você quer. Porque o que você quer, a gente qualifica e direciona pessoas do Cade Único para a sua empresa. Aí eles vão olhar a fábrica. E eu andei e vi muitas máquinas na fábrica. Eu perguntei, quantas máquinas tem aqui? Eles, 200 máquinas. E quantas pessoas trabalham? Só trabalham 147. Então, tem mais máquina trabalhando do que pessoas. Para isso, a gente tem que organizar essa oferta da mão de obra. Certamente, as pessoas que estão lá têm noções de informática, têm noções maior da parte administrativa. Então, exige, nesse momento, uma qualificação maior. Que para esse público do Bolsa Família, cabe a gente olhar essas pessoas com esse perfil. E nesse Cade Único do Bolsa Família, eu sempre digo ao governador, olha, você pega esse Cade Único, bota esse cadastro, bota embaixo do braço, que é o perfil socioeconômico da Paraíba. Você vai encontrar aqui na Paraíba várias pessoas com diplomas universitários. Você vai encontrar engenheiro, advogado, dentistas, dentro do Cade Único. Estudantes que estão em nível superior. Você vai encontrar muita mão de obra qualificada. Agora, o acesso ao mercado é que precisa ter essa ponte. Alguém que faça essa comunicação de quem está lá no Cade Único, morando lá nas Malvinas, em Campina Grande, para o Mix Mateus que chega lá em Campina Grande. Esse acesso cabe ao poder público fazer, que é isso que a gente quer. Empregabilidade é a palavra de ordem. Tudo isso que a secretária fala se traduz naquela velha e clichê frase, né? Não é só dar o peixe, é ensinar e dar condições para que a pessoa vá e pesque o próprio peixe. Estamos de volta aqui na Band News FM, conversando com a secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Poliana Dutra. Ao pessoal do YouTube que estava vendo aqui a movimentação, vocês vão ficar na curiosidade. Mas a gente já falou sobre isso, é que no Dia das Crianças, né, na Semana da Criança, no Band Mulher, nós vamos fazer um quiz. Um quiz com alguns políticos, só que é foto de criança, para ver se Fernandinha Albuquerque não sabe disso ainda, vai saber agora. Vai saber agora. Mas ela vai tentar adivinhar e os telespectadores também. Aí a gente não vai dizer quem era, né? Porque naturalmente, senão vai ser spoiler, né? Exatamente, mas Poliana não adivinhou, não. Não adivinhou, não. Não adivinhou. Eu também, quando você me mostrou, eu não adivinhei. Ninguém diz quem é a figura. Nós já falamos dessa figura aqui, né? Só não revelamos quem é a pessoa, mas a gente já veio, inclusive, dar entrevista pra gente. Já veio. Inclusive, recentemente teve aqui. Foi. Verdade. Tá bom, já deu dica demais. 10h34, vamos recapitular a pergunta que você deixou para a secretária Poliana? A pergunta é sobre uma declaração que deu aqui no Manaíra Band News o secretário João Almeida. Ele disse que ele é contra a distribuição de alimentos e, enfim, de ajudas diversas que se faz às pessoas em situação de rua e que recebem na rua mesmo onde estão esses donativos. Ele acha que deveria ser centralizada a distribuição nos centros de apoio, nos abrigos, para que as pessoas fossem buscar. A senhora acha que isso faz diferença? Cláudia, esse tema é um tema que a gente tem discutido no FONSES, que é o Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social, no Brasil todo.
A cada uma vez por mês a gente se encontra para discutir essa problemática. Não existem soluções efetivas para a população de rua, não. Até porque o perfil da população de rua, que aumenta após a pandemia, não é só o perfil da drogadição, não. Tem perfil mental, pessoas que têm problemas mentais estão na rua, tem do desemprego, que perderam tudo e estão na rua. Então não basta só você chegar de uma forma radical, tirar o alimento e achar que as pessoas vão sair dali. Não vão sair dali, porque é naquele local que elas entendem que tem acesso ainda à movimentação de pessoas, a uma gorjeta, tem acesso também a fazer esse apelo para que as autoridades políticas tomem alguma atitude. O que é que a gente tem discutido a nível nacional, a nível de consórcio Nordeste, em relação à Pop Rua, e aí especificamente aqui em relação a João Pessoa. Ontem eu tive um diálogo também com o secretário de Estado de Segurança, Jean, para a gente fazer uma discussão mais de forma integral, porque, olha, só nessa fala aqui eu falei em problemas de saúde, toquei em problemas de habitação, pessoas desempregadas, toquei em pasta da mulher também, que tem pessoas lá. Então, é uma intersetorialidade de ações. E é necessário que essa abordagem, a forma de abordagem dessa Pop Rua, tenha também convencimento. Se você pegar hoje esse alimento que é distribuído nas ruas e colocar em abrigos que nem tem a quantidade suficiente em João Pessoa, se você pontuar a quantidade da população que existe na rua e os abrigamentos, nem cabe. Você tem um aqui no centro e tem outro lá, ou um aqui na praia e outro lá no centro da cidade. Não cabe essa população. Essa abordagem, esse direcionamento, tem que haver um convencimento. Em algumas cidades, Curitiba, por exemplo, a minha equipe foi lá, a nossa equipe da secretaria foi ver o modelo de Curitiba, que hoje no país é um modelo que está, pelo menos assim, tem mais evidências que está dando certo. Não melhorou e nem tirou a Pop Rua completamente, mas direcionou, filtrou. Eles colocaram embaixo de viadutos e pintaram o viaduto e colocou mesas, um verdadeiro restaurante lá embaixo. Então a Pop Rua não come nas calçadas e nas praças, come sentadinho num restaurante que é na rua. A distribuição é feita nesse local e também? Nesse local que tem uma acolhida diferenciada. Você não vai comer numa praça sentada numa calçada. Então as pessoas elas vão buscar lá embaixo daquele viaduto, tá lá tudo organizado. Uma empresa terceirizada vai lá e serve a comida, não a refeição. É aspas, vou usar um termo aqui, aspas, não é um delivery. Né, não é um delivery, mas é aquele ponto, tipo um restaurante popular, mais aberto. Mais aberto. O alimento ele tem um poder muito forte de organizar as pessoas, de trazer para perto essas pessoas. No ato da comida, chega uma equipe lá do CRAS móvel, assistente social, psicólogo, profissionais da saúde, da educação, e faz a primeira abordagem. Quem é você? O que é que você fazia na sua vida? Por que é que você chegou a esse nível? E com base nessas informações, a gestão vai direcionando as pessoas para outros caminhos. Então, a senhora entende que esse modelo de Curitiba pode ser aplicado aqui na Paraíba? Pode, deve, e o custo não é tão caro. É identificar essas pessoas, é a busca ativa, pensar essas pessoas e dirigir para resolver, pelo menos amenizar esse sofrimento que aflige para você sair e morar na rua, perder tudo. Então, o governo de lá, ele está tentando alugar imóveis na cidade, albergues na cidade, containers em alguns lugares que não tem aluguel, para que essas famílias possam dormir e, a partir daí, direcionar para a forma que ela queira, né? Tem famílias que com a moradia conseguem deixar os filhos e ir trabalhar. Tem pessoas que é mental, não é um problema social, tem que ser dirigido à saúde mental. E tem pessoas também que é drogadição, né? Que é um problema de saúde e tem que ser resolvido também. Então, é uma abordagem multissetorial que eu, sinceramente, jamais diria que tiraria esses alimentos, mas sim fazer essa abordagem de forma multissetorial, plural, com várias ações. Secretária, nós estamos sendo ouvidos nesse momento por um comerciante que está lá na Epitácio Pessoa, que é o André Pirulito. Ele tem um trailer e ele diz o seguinte: bom dia, os comerciantes da Epitácio Pessoa e também da Beira Rio são prejudicados pelos moradores de rua por causa dessa distribuição de alimentos. O problema é receber a quentinha e vender e usar droga. É desse jeito aqui. Pois é, isso é... Eu acredito que a cada 10 pessoas que recebem o alimento, as 10 não vão vender. Até porque a gente passa e vê as quentinhas vazias. A fome, ela chega de uma forma muito agressiva. Quando você está com fome, você perde toda a sensação de direito que existe no ser humano, né? Aí você vai para cometer delinquências. E é interessante você entender as raízes, né, dessa delinquência.
Não basta só tirar o alimento, não vai resolver. Se você tirar esses alimentos hoje, esses pontos de entrega e colocar nos bairros da cidade, a população vai comer no bairro, mas volta para o centro. É necessário você dirigir essas pessoas para ter acesso aos direitos, né? Chega a pergunta aqui pelo chat do nosso canal no YouTube, estamos ao vivo no YouTube, e a Iana Nóbrega pergunta o seguinte, ela diz, o TJ tem ações nessa área, existe alguma colaboração do Tribunal de Justiça nessas ações com a população de rua, junto com a Secretaria? Existe uma parceria linda. É claro que essas ações, a gente não vai estar expondo em redes sociais a Pop Rua, nem deve, né, expor a situação de vulnerabilidade social. Já não basta a humilhação da situação por si só, né? Imagine você expor e dizer o que está fazendo. É humilhante. É humilhante. O TJ fez, o TJ com TRT, com TSE, com uma boa parte da Justiça da Paraíba, TRE e TRT também do trabalho. Sim, aqui. A pessoa disse TSE. Sim, TSE, eu estava lá em Brasília já. TRE. E a Justiça se organizou, a gente fez uma ação de cidadania, a oferta da documentação civil. Porque como é que a gente vai também pegar essas pessoas, direcionar os programas sociais se não tem documentação? Se não tem documentação. É o básico, então, né? nós removemos essas pessoas, colocamos na casa banho, todo mundo tomou banho, todo mundo foi para o espaço cultural, para uma sala, durante uma semana. Foi feito lá a segunda via do registro civil, tinha gente que não tinha registro. Caramba. Então, RG, CPF, titularidade e o cadastro no Bolsa Família. Esse público entra como público prioritário. Eles sobem na fila e vai receber o benefício do Bolsa Família. Agora, basta só isso? Não. Imagina que quem está na rua receber R$600 vai ficar na rua, porque não dá para nada. Não dá. Então, está na rua, está em condição de trabalho, está em condição que consegue atender às exigências do mercado, se tiver um cursozinho de qualificação. Essa população, a gente fez essa ação, 30% dela a gente encaminhou para empregabilidade. Fábricas, o próprio serviço público acolheu. Nos terceirizados, o governador ele autorizou 30% dos seus terceirizados que fosse destinado a esse público vulnerável, a Pop Rua, ao CAD único do Bolsa Família, a ressocialização. No Detran, para você ter uma ideia, existe 60 mulheres trabalhando que foram mulheres egressas do sistema carcerário. Imagine, elas cumpriram a pena e aí vai trabalhar onde com o histórico bichado? Então a gente tem feito esse trabalho. Agora, é muita gente. É necessário uma força-tarefa também. Sociedade civil organizar os conselhos e o poder público para direcionar e entender esse novo momento pós-pandemia. É um novo momento. As empresas, nesse momento, elas estão se modernizando para que a máquina substitua o homem. E agora vamos conviver com essa realidade, adaptando as pessoas também a operar as máquinas. Por isso que tem esse desemprego. Uma máquina desemprega 30 pessoas, 20 pessoas. E aí entender que essas pessoas têm que ter um mínimo de qualificação. E a gente também, além de ter essa Pop Rua, que são os brasileiros, paraibanos, os estados vizinhos, tem os venezuelanos também, que a gente não pode esquecer, que vieram na pandemia. Tem um monte na rua. Os indígenas Uarau, que é uma etnia completamente diferente dos indígenas aqui do Brasil, que precisa também da nossa atenção. Então, enfim, é uma série de problemas sociais que certamente não são causados por nós da assistência, mas a consequência chega em nós. Cláudia Carvalho, 10h43, a última pergunta final é sua. Com perdão da redundância. Eu quero saber como é que está a interlocução com o governo federal, porque muitas dessas políticas dependem da ajuda, do auxílio, da participação do governo federal, e também como é que está sendo a interlocução com a Prefeitura de João Pessoa, porque a gente falou aqui sobre a questão das pessoas em situação de rua e tantas outras questões que afligem João Pessoa, que tem também esse diálogo, pelo menos devem ter, com a sua secretaria. Primeiro, a interlocução com o governo federal é um sentimento que o Brasil voltou, um sentimento de pertencimento. Eu estou numa pasta que tem um ministro que dialoga muito com a gente, muito sociável. O Wellington Dias é um ministro que a cada 15 dias ele faz uma reunião virtual, às vezes presencial. Teve aqui recentemente também. Teve recentemente, dialoga muito com a gente. Tem hora que eu digo, olha, esse ministro, a gente não pode atender ele agora não. Eu digo, meu Deus do céu, o ministro em cima demais da gente, querendo dar as respostas. E o país também, que a gente está trabalhando com o orçamento do ano passado, então imagino que a área social foi completamente desfinanciada. Não tem dinheiro no país esse ano. Mas a gente está estudando, ele está com um compromisso muito grande de lançar algumas políticas públicas e o melhor disso, construída na base, fazendo a escuta qualificada de quem está aqui.
as políticas públicas do governo federal que estão sendo construídas é escutando a Paraíba. E aí, qual os dilemas da Paraíba? Quais os dilemas do Ceará, do Piauí? Esses dilemas dialogam com o Sul e o Sudeste? Vamos trabalhar de forma regional? O Nordeste tem muitos ativos, o Maranhão tem um ativo muito bom no idoso, Ceará na infância, Paraíba na segurança alimentar, entendendo que a gente tem muito mais o que a gente discutir de identitário do que aquilo que nos separa. Então, nós estamos, nesse momento, num processo de construção da política pública de forma regional bem interessante com o governo federal. Tudo com a gente, nada sem a gente. Muito bom. Em relação à parceria com a prefeitura, essas políticas públicas da Pop Rua, que dialoga diretamente com o povo, é competência da prefeitura. O Estado, na hierarquia da Constituição, ele monitora, ele auxilia, ele qualifica, mas a execução na ponta é competência das prefeituras, que em nenhum momento a prefeitura tem se negado. Laura Emília, quando eu ligo, João Corujinha também, que é o secretário da assistência, a Neide também, enfim, a gente tem feito. Agora, é importante uma força-tarefa. Tem que ser agora essa força-tarefa para chegar junto dessa Pop Rua e não aumentar. Essa força-tarefa reunindo quem? Os entes da esfera constitucional, prefeitura, estado, os municípios do entorno. É importante esse compromisso. Quem puxa isso? Teria que ser a capital, né? Muito bem, conversamos com a secretária de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, Poliana Dutra. Secretária, obrigado pela entrevista, um forte abraço. Vou registrar somente a mensagem aqui de Railton, de Campina Grande, que está dando parabéns pelo trabalho de Poliana na secretaria. Obrigada, Railton, pela audiência. Obrigado, Railton. Obrigada, secretária, pela presença. Obrigada, Railton. Terminar aqui agradecendo essa participação, a Cacá, a Cláudia, e dizendo que é sempre muito bom estar aqui, pelo nível que vocês colocam no jornalismo, as informações necessárias que são importantes para a população saber, e esse nível bem qualificado do jornalismo. Muito obrigada por vocês existirem, viu? Mas eu que levar para Paraíba tanta coisa boa. Obrigada. Obrigado, secretária.